Boa noite. Em preparação para a invasão de Gaza, Israel convoca 300 mil reservistas e orienta palestinos a saírem de casa, em meio minuto, no meu canal do YouTube. O país está em guerra com o Hamas, um grupo extremista islâmico armado. Os israelenses devem invadir a faixa de Gaza, uma região controlada pelo Hamas. Israel anunciou hoje que nas últimas 48 horas convocou 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país. Israel declarou guerra ao Hamas e, inicialmente, atacou o território palestino com mísseis. O porta-voz militar Daniel Hagari afirmou que o país está se preparando para uma ofensiva. Abre aspas, nós nunca convocamos tantos reservistas em uma escala como essa. Fecha aspas, disse ele. O governo israelense também afirmou que pediu para moradores de algumas regiões no norte e leste da faixa de Gaza deixarem suas casas. Alguns palestinos afirmaram que receberam telefonemas e mensagens de oficiais de segurança de Israel, dizendo para eles deixarem a área, pois o exército deverá atuar lá. Os dois anúncios sinalizam que uma invasão do território palestino deve ocorrer no futuro próximo. A seguir, moradores de Gaza não têm abrigo antiaéreo oficial. Depois que o exército de Israel enviou mensagens de texto pedindo aos palestinos que deixassem algumas áreas de Gaza, alguns moradores ficaram preocupados porque não têm um local seguro para guardar os ataques. Segundo a agência de notícias Reuters, na faixa de Gaza não há abrigos antiaéreos oficiais para momentos de guerra. Em muitas partes do território não há mais serviços de telefonia nem de internet, porque a companhia de telecomunicações palestina foi atingida por um ataque israelense. Mohamed Brais, um morador de Gaza de 55 anos, afirmou à agência Reuters que não sabia para onde ir em busca de segurança do ataque que os moradores aguardam. Ele fugiu de sua casa, próxima a uma possível linha de frente, para se abrigar em sua loja, mas o local foi atingido em um ataque aéreo. Os palestinos estão se preparando para uma ofensiva de escala sem precedentes no território. A seguir, dentro de Israel, soldados ainda estão em confrontos. Uma parte dos soldados israelenses ainda estava nas regiões de Israel que o Hamas atacou nos últimos dias. O governo do país afirmou que retomou o controle das áreas, mas que ainda há confrontos porque alguns palestinos armados seguem combatendo. Um outro porta-voz do exército, Richard Heshit, afirmou que a retomada e normalização das regiões que foram atacadas pelo Hamas está levando mais tempo do que se esperava. Como começou o conflito entre o Hamas e Israel, a mais recente disputa na região começou em 7 de outubro, quando o Hamas realizou um ataque surpresa contra Israel. Essa foi a mais violenta ação contra o território israelense dos últimos 50 anos.
Os serviços de inteligência do país não conseguiram antecipar que uma ofensiva dessa magnitude estava sendo preparada. O que é o Hamas? O grupo extremista armado é uma das maiores organizações islâmicas dos territórios palestinos e, desde 2007, controla a faixa de Gaza. O Hamas é considerado um grupo terrorista por países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Como foi o ataque? As ações se concentraram perto da fronteira da faixa Gaza, de onde Hamas lançados 5.000 foguetes, por terra, ar e mar, por motos e parapentes. Homens armados invadiram o território israelense pelo sul do país. Houve relatos de que os invasores atiraram em pessoas que estavam nas ruas e sequestraram dezenas de israelenses, incluindo mulheres e crianças, levados como reféns para Gaza. Como foi a resposta de Israel? Diante da ofensiva do Hamas, o governo israelense iniciou uma retaliação. Abre aspas, estamos em guerra e vamos ganhar. Fecha aspas, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após o ataque. Abre aspas, o nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu. Fecha aspas. Ainda em 7 de outubro, Israel lançou bombas em direção à faixa de Gaza. Quantas pessoas morreram? O balanço mais recente das autoridades locais indica que quase 1.600 pessoas morreram, sendo 900 em Israel, 687 na faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. Milhares de pessoas ficaram feridas. O que é e onde fica faixa de Gaza? É território palestino, localizado em um estreito pedaço de terra na costa oeste de Israel, na fronteira com o Egito. Marcado por pobreza e superpopulação, tem 2 milhões de habitantes morando em um território de 360 quilômetros quadrados. Um pouco menor que Santa Catarina, tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e entregue aos palestinos em 2005. Gaza vive um bloqueio de bens e serviços imposto por seus vizinhos de fronteira. Qual é o histórico do conflito na região? A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados e mortes. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, propôs a criação de 2 estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sobre mandato britânico. Quando Israel foi reconhecido como um Estado? Em 1948. Desde então, vem ocorrendo uma disputa por território na região, e vários acordos já tentaram estabelecer a paz na região, mas nenhum deles teve sucesso. Qual é a diferença entre israelenses e palestinos? Israelenses são cidadãos do Estado de Israel, criado em 1948. Agora, palestinos são um povo etnicamente árabe, de maioria muçulmana, que habitava a região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Ataques do Hamas. Entenda o contexto da escalada de violência e o que acontecia na região antes da ofensiva do grupo extremista islâmico armado. O ataque pegou os israelenses de surpresa, ou seja, sem precedentes. Os serviços de inteligência de Israel não conseguiram antecipar que uma ofensiva dessa magnitude estava sendo preparada. Nem os drones
que tem em Israel conseguiram detectar a presença do inimigo. A seguir, você vai ver agora nas imagens confrontos em Israel e nos territórios palestinos. Mulher chora após ataque em Tel Aviv e em Israel em 7 de outubro, sábado. Vídeo mostram Israel bombardeando alvos palestinos. Israel declara guerra após ataque do Hamas. Um homem e uma mulher morreram em seu carro após uma infiltração do Hamas em Israel. Homem corre após explosão provocada por foguete lançado na faixa de Gaza, em Israel, em 7 de outubro, sábado. Ataque do Hamas a Israel. Uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia. Já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora no meu canal, ativa o sininho para que você receba todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal. Você será notificado. Boa noite para você, bom descanso e até amanhã.